Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora para falar sobre a atualização do caso Larissa Manoela, a menina de 10 anos que teve a vida tirada dentro de casa em uma manhã comum de uma forma muito brutal, e esse crime chocou todo o Brasil. Mas agora o maior suspeito aqui da investigação confessou o crime. Sim, o padrasto da Larissa Manoela, chamado Diego Sanches, assumiu que ele foi quem tirou a vida dela. Hoje vou trazer todas as atualizações sobre este caso para vocês, todos os detalhes, tudo que a investigação descobriu e o que ainda falta descobrir. Mas antes eu preciso te dar uma dica. Você quer aprender a falar inglês fluente, então você precisa conhecer o método BioWay do professor Jonas Bressan. Esse é o melhor curso de inglês na internet, por isso ele é o mais vendido, e no meu link tem um descontão te esperando por lá. Então acesse o link que estará aqui no meu box de informações, também no primeiro comentário fixado, e finalmente aprenda a falar inglês. Nós temos também cupom de desconto no site da Growth, que é Pandora, então já acesse o site da Growth, faça suas aquisições e utilize o cupom de desconto Pandora. Também não se esqueçam sempre de deixar pelo menos 3 comentários aqui para mim, tudo isso faz com que o engajamento do meu vídeo suba bastante para que mais pessoas conheçam o meu trabalho. Também não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal. Me siga também na rede social que estará aqui na tela, lá nós temos um contato mais direto. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. Bom, então vou dar novamente o contexto de todo esse caso para vocês. Tudo aconteceu com a Larissa Manoela, que nasceu no dia 15 de janeiro de 2015. Na época dos fatos, ela morava em Barueri, no Jardim Tupã, na Grande São Paulo, com a sua mãe e com o seu irmão mais velho. Os seus pais são separados há 4 anos e o seu pai Cícero morava em outra casa, e às vezes ela dormia na casa do pai. Bom, já entrando aqui na semana dos fatos, na terça-feira, a Larissa e seu irmão dormiram na casa do Cícero. E ele conta que eles assistiram o Jogo do Brasil juntos, depois ele fez Nescau e deu pão para Larissa comer antes de ela dormir. Ele gostava bastante quando a filha dormia na casa dele. E no dia seguinte, ele levou seu filho mais velho até a rodoviária, porque ele estava a caminho de Sorocaba. Já a Larissa ficou com o pai até por volta das 11 horas da manhã e depois ele a levou até a casa da mãe dela. O Cícero conta que ele queria que a sua filha dormisse na casa dele na quarta novamente, de quarta para quinta, mas a Larissa preferiu ficar com a mãe dela. Já entrando aqui no dia dos fatos, a Larissa tinha apenas 10 anos, quando ela foi encontrada sem vida na tarde de quinta-feira, dia 12 de junho de 2025. A casa onde a Larissa morava ficava em uma viela onde tem diversas casas, então tem uma rua onde passa carro, pessoas, e em um portãozinho você tem acesso a essa viela onde tem diversas casas, tem uma escada bem grande que levaria então até a casa onde a Larissa morava. Bom, naquele dia ela estava sozinha em casa, o seu irmão mais velho havia viajado e a sua mãe estava trabalhando quando tudo isso aconteceu. A mãe dela, chamada Adenúzia, foi quem encontrou a Larissa Manoela sem vida. Ela conta que voltou para casa após o trabalho por volta das 6 horas da tarde, entrou no quarto da filha e se deparou com aquela cena terrível, com a filha caída no chão, com sangue em volta. Ela inicialmente imaginou que a Larissa pudesse ter se machucado, ter acontecido alguma coisa não tão grave com a filha dela. Mas ao se aproximar, ela constatou que sim, a Larissa já estava sem vida. Ela então saiu correndo, pedindo socorro. A Larissa não tinha sinais de violência sexual e ela sofreu 16 perfurações pelo corpo. A primeira facada foi na boca, a segunda no pescoço e as outras espalhadas pelo tórax. Em informações preliminares, foi alegado que ela pode ter falecido já nas 2 primeiras perfurações, que atingiu a boca e o pescoço, antes dos outros 14 golpes que ela sofreu. Bom, a primeira hipótese levantada inicialmente é que a Larissa teria sido atacada enquanto estava dormindo na casa, porque não tinha sinais de luta corporal e nem de resistência. Fora que os vizinhos que foram ouvidos pela polícia relataram que naquela manhã eles não ouviram gritos e nada fora do comum ali na vizinhança. Mas agora também está sendo relatado que na verdade ela também poderia estar se arrumando no momento em que foi atacada. Então nós não temos ainda essa confirmação de como ela estava, se ela estava dormindo ou acordada. A porta da casa não precisou ser arrombada porque estava com problema na fechadura e com isso estava apenas encostada, não estava trancada, então qualquer um teria fácil acesso ao local. E a Larissa, de apenas 10 anos, foi encontrada sem vida dentro da própria casa naquela tarde. Ela estava vestida, ela estava caída ao lado da sua cama e com o edredom junto ao corpo.
Logo a polícia foi chamada e uma investigação teve início, e os investigadores sabiam que o objeto cortante havia sido usado para tirar a vida dela. Eles então foram informados que uma faca que pertencia ao padrasto da Larissa, que ficava guardada em cima de um armário na casa da sua namorada, estava desaparecida. Em seguida foi relatado que essa faca não pertencia a ele, na verdade poderia pertencer ao filho da Danusa, mas não temos essa confirmação. A princípio, em várias reportagens falaram que a faca era do Diego, uma faca de pesca que ele gostava muito de usar. Em outras reportagens falam que não pertencia a ele, então não tem certeza sobre essa informação. O fato é que uma faca que ficava em cima do armário ali na casa da Danusa teria desaparecido logo após o crime, o que torna tudo muito suspeito aqui. Essa faca ainda não foi encontrada, mas a maior suspeita é que esse objeto tenha sido usado no crime. Logo a polícia começou a especular que alguém próximo da família havia feito aquilo, afinal o objeto que foi possivelmente usado no crime, apenas pessoas próximas da casa sabiam onde ficava, e apesar da quantidade de golpes que a Larissa sofreu, surpreendentemente, não haviam sinais de luta ou resistência no corpo dela, o que reforçava a suspeita inicial de que alguém conhecido tivesse feito isso, ou então que ela estivesse realmente dormindo no momento do ataque. A princípio, acreditava-se que a morte teria ocorrido entre 11 e meio-dia, mas na verdade, agora tudo indica que aconteceu mais cedo, por volta das 7 horas da manhã, mas nós ainda vamos chegar lá. Outro ponto importante é que normalmente a Larissa ficava com seu irmão mais velho em casa, então não era comum ela ficar sozinha. Afinal, a Larissa era uma criança de 10 anos, ela nem poderia ficar sozinha. Mas logo naquele dia ela estava sozinha em casa, porque o seu irmão mais velho havia viajado para o interior de São Paulo e a sua mãe estava trabalhando. E isso reforçou ainda mais as suspeitas da polícia de que alguém próximo da família, que sabia da rotina da casa e que sabia que a Larissa estaria sozinha naquele dia, era quem teria cometido esse crime. Então a polícia ficou averiguando pessoas próximas e até os familiares, até pai e mãe foram averiguados. A polícia começou inicialmente a trabalhar também com duas hipóteses principais, que seria vingança, possivelmente ligada a um atentado que o pai da Larissa sofreu semanas antes, quando ele foi esfaqueado, ou então de um possível caso de abuso sexual seguido de homicídio. Quanto ao pai da Larissa, ele também foi esfaqueado semanas antes, em uma briga que ele teve com um amigo com quem ele dividia uma casa. Essa briga teria se iniciado após o Cícero cobrar o aluguel do mês para esse amigo. Depois desse ataque, que ele levou uma facada na barriga, ele foi operado, ele chegou a perder um rim, e inclusive tem um vídeo da Larissa cuidando do pai dela que eu vou deixar aí para vocês. Então logo a polícia começou a trabalhar na hipótese desse homem, na intenção de se vingar do Cícero, tivesse atacado a Larissa. Afinal, também era uma pessoa relativamente próxima à família, conhecia o pai dela. Mas na verdade esse homem sequer estava em São Paulo. Acontece que ele foi embora para o Piauí logo depois de ter atacado o Cícero, provavelmente para evitar de ser preso. Então, logo ele acabou sendo retirado da lista de suspeitos, e o próprio Cícero nunca acreditou que esse homem é quem teria atacado a Larissa. Ele sempre acreditou que tinha sido sim o padrasto. Bom, além disso, aquela hipótese que eu falei para vocês de crime sexual também foi descartada porque, segundo a perícia, o corpo da Larissa não apresentava sinais de violência sexual. Então, inicialmente, os investigadores levantaram diversas possibilidades, e isso acontece em todas as investigações, eles levantam diversas possibilidades e vão descartando ao longo das provas encontradas. Então, é super normal que diversas linhas de investigação sejam levantadas no início, pessoas sejam interrogadas, e com isso as hipóteses aqui do caso vão se afunilando até chegar na que faz mais sentido diante das provas que são encontradas ao longo de uma investigação. Então a polícia fez isso também aqui no caso da Larissa Manoela, trabalhou com diversas hipóteses, e até o pai da Larissa teve que dar o seu depoimento na delegacia, porque todas as pessoas próximas à família são importantes em um momento de incerteza aqui da investigação, ainda mais em um crime desse que parecia que de fato uma pessoa próxima havia feito isso e com uma motivação
motivação específica de ter raiva ou de vingança pela quantidade de perfurações que teve ali no corpo da Larissa, então isso apresentava raiva e uma possível vingança. A Polícia Civil teve acesso às câmeras de segurança da região e um homem aparentemente suspeito foi visto andando na rua, bem na rua que dá acesso à viela onde fica a casa da Larissa Manoela. Isso minutos após ela ter a vida tirada. Logo, essas imagens desse homem começaram a circular nos noticiários, sendo apontado como um possível suspeito, e então esse rapaz se apresentou na delegacia. Ele se apresentou no dia 16 de junho. Acontece que ele é um dos moradores ali da comunidade em Barueri, e inclusive ele mora na mesma viela que a Larissa morava. Na delegacia ele afirmou que se reconheceu nas imagens, ele falou que na verdade a esposa dele tinha visto a reportagem, tinha falado que ele estava aparecendo na televisão, porém ele falou que se apresentou ali exatamente para falar que não tinha nenhuma relação com o crime. Ele chegou a entregar as roupas que ele estava usando ali no dia dos fatos para a polícia e tudo foi periciado. E ele alegou que tinha ido buscar um salgado naquele momento e por isso ele estaria passando na rua, o que é muito comum para moradores ali da região. Inclusive ele falou que conhecia a família da Larissa Manoela, ele conhecia apenas de vista, porque todos ali da comunidade se conhecem, mas ele falou que não tinha nenhum contato com a família. Ele também falou que a sua esposa e o seu filho também estavam nesse lugar que vende salgado, então ele apresentou um álibi, né, para aquela situação. Ele se apresentou por livre e espontânea vontade, entregou suas roupas, nenhum vestígio de sangue foi detectado, ele não tinha nenhuma motivação para cometer esse crime, então ele foi descartado como suspeito. Mas em meio a tudo isso, tinha também outra pessoa sendo investigada, que é o padrasto da Larissa Manoela. Ele se chama Diego Sanches e ele se relacionava com a Danusa há 11 meses. Ela é o primeiro homem com quem ela tem um relacionamento sério após o divórcio com o pai da Larissa, que faz 4 anos que eles se divorciaram mais ou menos. Bom, esse homem foi chamado para prestar depoimento, mas inicialmente ele não compareceu à delegacia. Mas ele acabou prestando depoimento no dia 13 de junho, um dia após o corpo da Larissa ser encontrado. Acontece que os investigadores foram até o local onde estava ocorrendo o velório da menina e o levaram até a delegacia. Na ocasião, ele teve o celular e um par de chinelos apreendidos, e o pai da Larissa também esteve diversas vezes ali em frente à delegacia acompanhando todo o caso, e ele deu diversas entrevistas nessas ocasiões. Ele relatou que o padrasto já havia ameaçado a filha dele, e ele sempre deixou claro que desconfiava diretamente do Diego. Ele dizia que esse homem não conseguia encará-lo nos olhos e que ele era o único suspeito aqui do caso. Já a mãe da Larissa era bem inconsistente em suas declarações. Ora ela dizia desconfiar do Diego, ora ela dizia que achava que ele não havia feito aquilo, e ela deu diversas entrevistas também para os repórteres que ficavam ali na porta da delegacia, mas ora ela dizia uma coisa, ora ela dizia outra, então parece que em alguns momentos ela estava com receio de dar alguma informação e acabar incriminando o Diego injustamente, porque até então ninguém tinha certeza de nada. Então tinha hora que perguntavam se eles tinham brigado, se o relacionamento era conturbado, e ela dizia que não, mas hora ela dizia que sim, que eles haviam tido um desentendimento, mas nada demais, coisa leve, mas ela sempre pareceu estar muito insegura nas suas respostas, afinal de contas, ela estava lidando aqui com a morte da própria filha e o seu namorado estava sendo colocado como um suspeito e ela não tinha certeza de nada. É claro que a Danusa estava em uma situação muito delicada, porque ela não sabia se tinha sido ele que tinha feito aquilo. Semana antes da morte dela, você e esse Diego, e foi por causa de ciúme, não é? Você saiu, isso aí pode ter respingado na tua filha, ter se vingado na tua filha para te traumatizar, para te ferir? Não, essa informação não está correta, não. Não foi porque eu saí, não. A gente brigou porque ele estava pescando e eu estava trabalhando. Gostava de pescar. Ele gostava de pescar. Aí eu mandei mensagem para ele, perguntei onde ele estava, falou assim, eu tô pescando, esfriando a cabeça. Aí eu falei para ele, você tem que refrescar a cabeça trabalhando, você tem pensão, porque ele tem um filho, tem pensão para pagar, tem aluguel para pagar e você tá aí pescando. Foi assim que foi a discussão. Ele chega a ameaçar tua filha? Não, nunca ameaçou minha filha. Tá bom. Ameaçou você? Não. E na verdade eu acho que ela queria acreditar que não tinha sido ele. Afinal foi através dela que o criminoso
teve acesso à sua filha. Então, seria normal se ela tivesse ficado confusa ali no início. Mas a realidade é que o namoro dos dois era assim muito conturbado, com muitas brigas. O Diego é um homem extremamente ciumento, possessivo, controlador. Ele queria sempre mexer no celular dela, da Danúzia. Eu acho que eu pronunciei errado o nome dela. Na verdade, o nome dela seria Adenúzia, mas ela gosta que chama ela de Danúzia. Mas enfim, deu pra entender de quem que eu tô falando. É a mãe da Larissa Manoela. Ela tinha esse relacionamento com o Diego, com um homem muito possessivo, que queria sempre mexer no celular dela. E quando ele tinha acesso ao celular, porque ele tinha a senha, ele bloqueava as pessoas nas redes sociais, ele excluía pessoas, ele mandava mensagens para as amigas dela xingando essas mulheres. Então aí já vemos uma pessoa bastante estranha e um tanto quanto descontrolada. E também um homem muito controlador com a namorada. Bom, o Diego relatou em entrevistas que deu para a imprensa em frente à delegacia que ele e a Larissa Manoela se davam muito bem, que ela sempre brincava muito com ele, que eles eram bem próximos um ao outro, mas na verdade a mãe da Larissa Manoela falou que eles não se davam bem, porque a Larissa não gostava dele e tinha ciúmes dela. A Larissa estava acostumada, na verdade, a ver a mãe com o pai dela. Eles foram casados durante muitos anos e eles estavam separados há apenas 4. Então ela não queria nem que o pai e nem que a mãe arrumasse outra pessoa para namorar. E o pai da Larissa Manoela fala que ele chegava a perguntar para a filha sobre como era a relação com o padrasto, porque obviamente ele ficava preocupado, ele sequer conhecia aquele homem. Mas a Larissa Manoela sempre desconversava e falava que não iria falar nada, que ela não estava ali para falar sobre a vida da mãe dela, que ela estava ali para passar um tempo com ele. Então a Larissa Manoela, mesmo com apenas 10 anos de idade, ela tinha essa consciência de não querer arrumar uma intriga entre as duas casas em que ela morava ali. Bom, quanto ao Diego Sanches, ele agiu de forma suspeita desde o início. Acontece que ele havia fornecido para os investigadores o endereço da casa da mãe dele, mas ele não estava necessariamente morando lá. Ele também alugava uma outra casa onde ele também morava. Essa atitude já pareceu bastante estranha aos olhos da polícia, mas depois ele relatou que na verdade ele já estava para entregar essa casa onde ele alugava e ele iria se mudar permanentemente para a casa da mãe dele. Mas o fato é que ele não deu o endereço das duas casas, ele deu o endereço apenas da casa da mãe dele, onde ele não estava ficando. Só que o delegado conseguiu o endereço da casa que o Diego alugava e que era o local onde ele morava. O delegado então mandou os investigadores irem até lá e chegando lá, é alegado que o Diego levou um susto, porque ele não esperava que o delegado iria descobrir o seu endereço. E lá na casa, dentro de uma gaveta, foram encontrados 2 bilhetes escritos pelo Diego, que dizia o seguinte: Danusa, você é o amor da minha vida, me perdoe por tudo, te amo. Então ele escreveu esses 2 bilhetes e logo isso acendeu uma bandeira vermelha enorme aqui para a investigação. Afinal, por que que o Diego estava pedindo perdão a ela? 2 facas que foram encontradas na casa também foram apreendidas e levadas até a delegacia, mas não foi confirmada se elas são as armas do crime. E além disso, as roupas que ele estava usando no dia dos fatos também foram coletadas. Mas logo a polícia descobriu que, na verdade, o Diego, no dia dos fatos, chegou atrasado no seu trabalho e na hora do almoço foi até a casa dos seus pais e trocou de roupa. Outra atitude muito suspeita. A roupa que ele estava na parte da manhã foi encontrada dentro de uma máquina de lavar na casa da mãe dele. E o tênis que ele estava usando na parte da manhã havia sido jogado no lixo. E olha que curioso, esse tênis era novo, não era um tênis velho. Então, por que ele foi jogado no lixo? Por que esse objeto foi jogado no lixo? E o Diego não sabia explicar o porquê. Ele também não sabia explicar por que ele havia voltado para a casa da sua mãe no horário do almoço, tomado banho e trocado de roupa. A mãe do Diego falou em entrevistas que o seu filho era inocente e que no dia dos fatos ele estava trabalhando. E sobre o bilhete, ela disse que na verdade o Diego teria escrito não apenas para a Danusa, mas também para ela, para o pai dele, para os amigos. Isso porque ele havia decidido ir para Sebastião alguns dias antes dos fatos. Isso porque ele falou que estava com a cabeça cheia, estava desempregado, estava com problemas financeiros, então ele teria se despedido com esses bilhetes antes de viajar. Mas é possível também que ele tenha escrito esses outros bilhetes endereçados aos seus familiares após a polícia ter encontrado o bilhete que ele havia escrito para a Danusa. Como ele não foi preso no momento em que esse primeiro bilhete foi encontrado na sua casa, ele provavelmente voltou para casa e
escreveu esses outros bilhetes para tentar justificar aquele primeiro bilhete encontrado, que era endereçado à mãe da Larissa Manoela, que era um bilhete muito misterioso e também muito suspeito, ele pedindo desculpas a ela. A mãe do Diego até mostrou para uma reportagem as fotos desses outros bilhetes que ele escreveu, mas claro que aqui o Diego já era o principal suspeito. Ele tenta justificar que ele havia feito aquela viagem para São Sebastião sem avisar a sua namorada e tinha ficado desaparecido alguns dias sem avisar, sem mandar mensagem, e por isso havia escrito aquele bilhete. A mãe da Larissa relatou que ele realmente havia feito aquela viagem para São Sebastião uma semana antes dos fatos, sem avisar, e a única coisa que ele fez foi mandar uma mensagem para ela falando que queria terminar o relacionamento e a bloqueou de tudo, do WhatsApp, de todas as redes sociais, e ficou alguns dias fora. Essa viagem teria acontecido uma semana antes dos fatos, e quando ele voltou de viagem, eles chegaram a se encontrar, a conversar, para tentar se acertar ali no relacionamento. Parece que já não estava muito legal o relacionamento aqui, eles estavam afastados. E segundo a mãe da Larissa, ele voltou de viagem no dia 9, uma segunda-feira. E lembrando que o crime aconteceu no dia 12 de junho, na quinta, na mesma semana. Um dia antes dos fatos, na quarta-feira, o Diego foi até a casa da Danusa. E ele ficou com ela e com a Larissa até por volta das 11 horas da noite. Ele sabia que a mãe da Larissa iria trabalhar de manhã no dia seguinte e que o irmão da menina não estava em casa, estava viajando. Ou seja, ele era, desde o início, uma das pessoas que sabiam que a Larissa Manoela estaria sozinha na manhã seguinte. Bom, naquela noite ele iria dormir na casa da Danusa, mas ele estava desconfiado que ela o estava traindo. Então, enquanto eles estavam na casa dela assistindo série, a Larissa pediu a senha do celular da mãe dela para mexer no aparelho. E nesse momento, o Diego falou que também queria a senha, porque ela havia trocado a senha. Mas a Danúzia falou que não iria fornecer a senha para ele. Ele então ficou bem contrariado com isso e decidiu ir embora para a sua casa. Ou seja, um dia antes da Larissa ter a vida tirada, o Diego estava com raiva da mãe dela. Todos esses elementos foram sendo descobertos pelos investigadores e tudo isso colocava cada vez mais o Diego no alvo aqui da investigação. Parece que ele era o único que tinha motivos para se vingar da mãe da Larissa Manoela. Ele deu um segundo depoimento no dia 16 de junho e voltou a negar envolvimento no crime. Ele afirmou que mantinha uma boa relação com a sua enteada e no dia 17 ele foi novamente convocado a depor. Nessa ocasião, duas testemunhas tentaram fornecer álibis a ele. Um homem afirmou que o Diego trabalhou em sua casa no dia do crime entre as 3 horas da tarde e 6 horas. E o Diego ele trabalhava como entregador e montador de imóveis e na verdade aquele era seu primeiro dia de trabalho, no dia em que tudo aconteceu. E também a filha do chefe do Diego também depôs. Ela disse que ele esteve no trabalho pela manhã. Mas na verdade esses álibis não tiravam completamente o Diego da cena do crime, porque os investigadores sabiam que o crime tinha ocorrido na parte da manhã. Além disso, a casa dos pais do Diego fica muito próxima ao trabalho dele. Inclusive tem como ir a pé até lá. E a casa onde a Danúzia morava ficava também a apenas 10 minutos de carro da casa dos pais do Diego. E daria para ir a pé também ao local. Ou seja, tudo muito próximo, o que possibilitava o Diego ter tirado 15 minutos da sua manhã para cometer este crime. E logo no dia dos fatos, ele estranhamente chegou atrasado para o seu primeiro dia de trabalho. E depois, no horário do almoço, ele decidiu trocar de roupa. Os investigadores acreditavam que a motivação para o crime seria por alguma desavença do casal, tanto que a mãe da Larissa alegou que fazia uma semana que ele não ia até sua casa. E foi alegado também pelo pai da Larissa Manoela, em uma entrevista, que a Danúzia teria ido para uma balada no domingo sem o namorado, e por isso havia tido um desentendimento entre eles. Então parece que realmente o relacionamento estava tendo muitos problemas nessa altura. Eles não estavam se entendendo muito bem. E além disso, o Diego era um homem extremamente controlador e possessivo com a namorada. Os policiais também apreenderam o celular dele, um chinelo, uma blusa com capuz que estava em sua casa para verificar se continham vestígios de sangue. E ele também tentou apresentar aquele álibi na delegacia. Segundo o Diego, naquele dia ele ficou montando móveis e fazendo entregas o dia inteiro, então não teria como ele ter cometido esse crime. Segundo
segundo as suas palavras. E de fato foi detectado por uma câmera de segurança que a 1 hora da tarde ele estava carregando um colchão na sua cabeça no meio da rua em uma entrega que ele estava fazendo, e ele também alegou que ficou até às 5 horas da tarde no trabalho, que foi quando ele recebeu a ligação da mãe da Larissa Manoela e parou o seu serviço e foi ao encontro da namorada ao saber que a Larissa Manoela havia sido encontrada sem vida. Ele então naquele momento fala que saiu do trabalho, foi até a empresa onde trabalhava, avisou seu patrão que iria sair mais cedo e ele foi de carro até a casa da Danusa. Diante de tanta desconfiança do Diego, foi feito um pedido de prisão temporária pelo advogado da família, mas acabou sendo não acatado pelo delegado e com isso o Diego foi liberado logo após prestar depoimento. Outras imagens também foram divulgadas de uma câmera de segurança que fica na rua da casa dos pais dele, onde o Diego mora, e nas imagens do dia dos fatos é possível ver o Diego saindo às 7h30 da manhã. Ele está usando blusa com capuz, boné, uma calça jeans e tênis. Exatamente às 11h56, ele volta com o carro da empresa para almoçar e ele fica na casa até 1 hora da tarde. Mas no momento em que ele volta ao trabalho, ele está vestindo outra roupa. Ele colocou uma blusa vermelha, uma calça preta, ele trocou o seu tênis e então ele voltou ao trabalho. A polícia recolheu as roupas que ele estava no período da manhã, mas, conforme eu falei, quando elas foram encontradas, elas estavam na máquina de lavar da mãe dele. Ou seja, elas foram lavadas antes de serem entregues à polícia. E o tênis que ele estava usando de manhã simplesmente desapareceu. E o Diego alegou que sua mãe teria jogado o tênis no lixo. As roupas que ele estava usando à tarde foram recolhidas por completo. Mas levando em conta o horário, os itens principais que seriam analisados aqui pela investigação seriam os usados pela manhã, porque seria o horário que a Larissa Manoela teve a vida tirada. Naquela manhã, ele também foi trabalhar a pé e voltou para sua casa com o carro da empresa. Ele então tomou banho, trocou de roupa e voltou para o trabalho de carro. Levando em conta o horário que a Larissa foi atacada, existia aqui um lapso temporal entre o momento que o Diego saiu da sua casa até o momento que ele chegou em seu trabalho. A investigação então passou a verificar câmeras de vigilância da região da casa da Larissa Manoela e também dados telefônicos para tentar confirmar o trajeto que ele havia feito naquela manhã. Tudo para tentar ver se o Diego estava na cena do crime. Em meio a tudo isso, foi feito um novo pedido de prisão pelo delegado, mas a justiça decidiu não acatar. O magistrado considerou que o Diego estava auxiliando nas investigações e não representava ameaça à comunidade, além de possuir residência fixa. Então a investigação teria que colher mais provas para levá-lo preso. Ele então foi chamado pela 4ª vez para depor. E então, após o delegado mostrar todas as provas que os investigadores reuniram contra ele, o Diego simplesmente realizou a confissão do crime. Ele confessou que havia tirado a vida da Larissa Manoela. Acontece que a polícia recebeu imagens de uma pessoa parecida com o Diego entrando na viela onde a Larissa Manoela morava por volta das 8 horas da manhã do dia do crime. Ele saiu da casa da Larissa Manoela exatamente às 8h15 e depois, às 8h21, ele retornou para a casa onde a Larissa Manoela morava porque durante o ataque ele acabou deixando o celular caindo em uma poça de sangue. Ele então percebeu que estava sem o objeto e voltou para recuperar. Mas no momento em que ele foi pegar o celular, ele sujou suas mãos de sangue. E ao fazer uma perícia inicial, em uma dessas vezes que ele foi à delegacia, foi constatado vestígios de sangue nas mãos dele e foi confirmado que era da Larissa Manoela.
E por isso, ao voltar para sua casa no horário do almoço, ele decidiu trocar de roupa, tomar banho e jogar seu tênis no lixo, para caso mais alguma peça de roupa sua tivesse suja de sangue. E quando foi questionado sobre isso, ele não soube explicar porque ele havia tomado aquele banho, porque ele havia trocado de roupa, deixando claro que isso não era comum de ele fazer. As autoridades também obtiveram imagens de pelo menos 10 circuitos de segurança que mostraram o Diego próximo ao local, no horário do crime, e inicialmente ele negou o envolvimento. E não haviam evidências que o colocassem diretamente na cena do crime. Mas com a pressão das evidências encontradas, ele acabou confessando. Todas essas provas foram colocadas diante do Diego e tudo isso fez com que ele não visse saída para essa questão e finalmente ele assumiu o seu crime. Agora, qual foi de fato a motivação do crime que o Diego cometeu? Esse homem que apareceu diante de várias câmeras das principais emissoras do país para se dizer inocente. Esse homem completamente covarde que teve coragem de ir ao velório da menina e tentar falar com o pai dela. Qual foi a motivação dele? A motivação inicial foi ciúmes e vontade de se vingar da Danúzia. Ele alegou que naquela manhã ele foi até a casa da sua namorada porque ele sabia que a Larissa Manoela estaria sozinha e ele queria pressioná-la para saber se a Danúzia o havia traído naquela festa que ela foi sem ele. Ele então, naquele dia, chegou à casa da namorada por volta das 8 horas da manhã e a menina estava sozinha lá e ele a pressionou sobre as supostas traições da mãe. A Larissa, que já não gostava dele, ficou irritada e teria respondido: "Você é corno", o que provocou nele uma reação violenta. Ele então teria empurrado a criança, que bateu a cabeça na parede, e em seguida ele pegou a faca e atingiu a Larissa 16 vezes, de forma extremamente cruel e covarde. E aqui ficou muito claro para os investigadores desde o início que era um crime de vingança, porque a menina já deve ter desfalecido nos primeiros golpes. Afinal, um deles, o segundo golpe, atingiu a sua garganta. Então isso demonstra a raiva que ele estava naquele momento, porque depois ele desferiu mais 15, 14 golpes no corpo dela. Mas claro que essa que eu acabei de relatar é a versão do Diego. Essa versão de que ele teria sido xingado pela menina. Mas provavelmente ele está tentando se livrar aqui de uma acusação de premeditação. Ele está tentando alegar que agiu sob forte emoção através de uma provocação da vítima, que podem ser consideradas atenuantes para a sua pena. Mas a investigação vai nos dizer se foi premeditação ou não. Mas eu acredito que sim, foi premeditado. Até porque ele chegou a ligar para a Danúzia na parte da manhã daquele dia, enquanto ela estava no ônibus a caminho do seu trabalho. E muito provavelmente, naquele momento, ele estava tentando se certificar de que ela não estava em casa. Eu acredito que o Diego via a Larissa Manoela como um empecilho para o relacionamento deles. Afinal, ela não queria que a sua mãe namorasse com o Diego. Ela tinha ciúmes, ela era contra aquele relacionamento. Ela estava mais acostumada a ver seus pais juntos, então ela não queria ver os dois namorando outras pessoas. Talvez, na cabeça macabra do Diego, nessa mente cruel, ele acreditava que tirando a Larissa do caminho, ele poderia viver com a Danúzia e fazer aquele relacionamento conturbado dar certo de alguma forma. Inclusive, o Cícero, o pai da Larissa, acredita também nessa versão dos fatos, de que tudo foi premeditado e que sua filha nunca xingou o Diego. Pode ser alegado pela defesa dele, inclusive, que o Diego não foi armado até a casa, mas ele sequer precisaria. Afinal, a faca que ficava em cima do armário supostamente era dele. Inicialmente foi relatado que ele teria levado essa faca para a casa da namorada e tinha deixado lá. Inclusive, seria uma faca especial de pesca, e o Diego gostava de pescar. Agora, quanto a Danusa, muito foi questionado sobre a atitude dela, porque ora ela dizia que desconfiava do Diego e ora ela dizia que ele não tinha nada a ver com isso. Ela chegou até a ser hostilizada ali na porta da delegacia, porque há quem acredite que ela pode ter tentado encobrir o Diego, e inclusive o pai da Larissa Manoela quer que a investigação se aprofunde mais nisso. Ele quer que a Danusa também seja investigada. Mas o advogado dela alega que, na verdade, ela estava apenas em fase de negação e com trauma da situação. Ela chegou a falar em uma reportagem que estava conversando diariamente com o Diego durante a investigação. Ela também falou que ele a havia
acompanhado até a delegacia no início ali dos fatos e que acreditava sim na inocência dele. Mas conforme eu falei para vocês, ela poderia sim estar na fase da negação, não acreditar que a pessoa que era o namorado dela poderia fazer algo assim contra a sua filha. Inclusive, ela falou em determinado momento que eles haviam tido um desentendimento, mas que ela não considerava nada demais e que, claro, não era o suficiente para alguém cometer um crime tão bárbaro quanto o que ele cometeu. Mas com certeza ela teve que dar explicações ali na delegacia do porquê a sua filha de 10 anos estava sozinha em uma casa que não tinha como trancar a porta porque estava com problema na fechadura. E também será verificado provavelmente essas mensagens que ela trocou com ele em meio à investigação para tentar entender se de fato ela não tem nenhum envolvimento aqui no crime. E a princípio não tem essa hipótese de que ela tenha algum envolvimento, mas o pai da Larissa Manoela tem pedido que ela seja investigada também. Bom, o carro que ele usou no dia do crime estava para passar por perícia, já havia sido apreendido, mas diante da confissão dele, talvez nem seja necessária mais essa perícia. A polícia ainda está tentando encontrar o tênis do Diego, aqueles que foram supostamente jogados no lixo, e eles também coletaram um cadarço que estava amarrado em alguma antena. Logo depois que o Diego deu a sua confissão, a Danúzia também foi chamada na delegacia e teria sido nesse momento que ela foi hostilizada. Ficaram muitas pessoas ali na porta da delegacia. A polícia teve que fazer ali uma força-tarefa para que eles não tivessem acesso ao Diego, porque eles queriam fazer justiça com as próprias mãos. E o Diego foi preso temporariamente na segunda-feira, no dia 23 de junho. Ele está detido na cadeia pública de Carapicuíba, mas devido à grande repercussão desse caso, ele será transferido para um centro de detenção provisório de maior segurança, e ele será colocado provavelmente em uma cela separada, porque esse tipo de crime não é bem visto nem dentro da cadeia. O Diego, na sua confissão, afirmou que agiu sozinho e que a Danúzia não sabia sobre o crime, o que descarta o envolvimento dela aqui no homicídio da própria filha. Mas não para por aqui. Acontece que quando o Diego foi preso, as imagens, as filmagens e as fotos dele foram parar em todos os grandes veículos de comunicação. E com isso, uma mulher também compareceu à delegacia. Ela chegou lá bem nervosa, ela chegou a desmaiar na frente da delegacia, teve que ser socorrida e ela estava lá para prestar um depoimento contra o Diego. Ela alegou que ao ver as imagens dele na televisão, teve certeza de que foi ele quem abusou dela sexualmente em uma ocasião. Depois que ela foi socorrida após desmaiar em frente à delegacia, ela conversou com o delegado e agora o Diego pode ser investigado também por este crime. Segundo o advogado que está acompanhando o caso, somando a pena de crime sexual ao de homicídio qualificado, se tudo for confirmado, o Diego pode pegar 60 anos de prisão. Bom, pessoal, então esse foi o caso da Larissa Manoela, um caso extremamente triste, com uma ação completamente covarde desse criminoso, mas que ao menos está preso. Aparentemente a polícia fez um ótimo trabalho de investigação, conseguiu colocar tudo na linha do tempo, conseguiu colocar o Diego na cena do crime e com isso também conseguiu a confissão. Bom, agora ele vai ficar preso temporariamente e depois será indiciado por estes crimes. Bom, então esse é o caso de hoje. Deixa aqui nos comentários se você estava acompanhando, o que você achou disso tudo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo caso.